Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. Gol de placa. Seleção argentina cancela amistoso com Israel. Luta contra o pinkwashing israelense em São Paulo. Atrocidades de grupos paramilitares sírios. Greve derruba primeiro-ministro da Jordânia. Repressão continua no Egito. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم O cancelamento do amistoso entre Argentina e Israel é importante vitória do movimento BDS, de boicote, desinvestimento e sanções ao Estado sionista. O jogo foi chamado como comemoração aos 70 anos da criação de Israel. Para os palestinos, a Nakba, catástrofe, ocorreria neste sábado, dia 9, em Jerusalém. Representando cada ano da Nakba, 70 crianças palestinas enviaram uma carta ao jogador argentino Lionel Messi. No texto, lembravam que se jogasse em Israel, o faria sobre as sepulturas de seus antepassados. O jogo aconteceria no estádio Ted Kolek, edificado em lugar de onde os palestinos foram expulsos em 1948, durante a limpeza étnica para a criação de Israel. Abre aspas, você virá jogar com seus amigos em Malha, em um estádio construído sobre nossa aldeia destruída, fecha aspas, escreveram as crianças na última terça-feira. Durante treino da seleção argentina em Barcelona, dezenas de torcedores receberam os jogadores gritando não vão, não lavem a imagem de Israel e mostraram uma camiseta da seleção de Messi ensanguentada. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu ao presidente Maurício Macri que intercedesse junto à seleção de seu país, mas esse disse que nada poderia fazer. A imprensa divulgou que a Associação de Futebol Argentina chegou a cogitar, após o cancelamento, a mudança de local para realizar o amistoso. Sua preocupação é receber o patrocínio israelense prometido, de 2 milhões de dólares. Um dos locais pensados seria Haifa, Palestina ocupada em 1948, mas os jogadores disseram que não vão. Ao agradecer a seleção, o BDS argentino chama a mobilização para que Israel seja suspenso da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A vitória se dá no momento em que o sionismo coleciona derrotas, com cancelamentos de shows e apresentações culturais em Israel. O Estado de Israel se fez representar em um bloco na Parada do Orgulho LGBT em São Paulo no último domingo. Patrocinado pelo Consulado de Israel em São Paulo, faz parte do esforço de propaganda sionista para encobrir seus crimes contra a humanidade. No caso, usa a causa contra a LGBTfobia e por direitos para tanto. É o chamado pinkwashing. A tentativa israelense não passou impune. Solidários à causa palestina realizaram protesto na parada contra o pinkwashing e por boicote a Israel. Performance dava o recado de que mãos sujas de sangue não combinam com liberdades democráticas. O PSTU marcou presença. O jornalista Vitório Champs comenta sobre atrocidades cometidas pelos Shabira, os grupos paramilitares ligados ao regime sírio. Bom dia. Recentemente, um vídeo teve grande audiência na Síria. Ele traz imagens horríveis. Agentes do regime sírio orgulhosamente exibem leões atacando um autêntico cavalo árabe ao vivo. Ativistas circularam este vídeo para mostrar o que está acontecendo na Síria. Alguns afirmam que vários presos políticos foram jogados aos leões da mesma forma. Há mais de 200 mil desaparecidos na Síria. Ninguém sabe seu destino. Desde o início da revolução, as forças do regime aterrorizam a população, matando seus animais ante seus olhos. O povo sente que animais sendo mortos desta forma brutal atraem mais solidariedade internacional que sírios, cujas mortes brutais já estão naturalizadas. Pedimos desculpas por exibir estas cenas terríveis. Nas próximas edições, vamos discutir outros aspectos desta tragédia. É tudo, obrigado. Obrigada, Vitórios. A greve geral no último dia 30 contra a alta de impostos levou o rei Abdullah II da Jordânia a pedir a renúncia do primeiro-ministro Hani al-Mulki
e a nomear o ex-economista do Banco Mundial, Omar Al-Hassas, em seu lugar, na segunda-feira, dia 4. Mas os protestos seguem. Além da revogação do aumento do imposto de renda, outras reivindicações populares são subsídios para alimentos e moradia e a elevação do salário mínimo. As medidas de austeridade ganharam força após acordo com o FMI para a concessão de linha de empréstimo de 723 milhões de dólares para o país em 2016. No Egito, a repressão continua. Quem relata é Ayssan Shaaban, intelectual marxista e ex-líder do Partido Comunista Egípcio. استمرت حملة التضييق على العاملين في المجال العام والنشطاء السياسيين. No Egito, a repressão aos funcionários públicos e ativistas políticos continua, apesar do anúncio de anistia e da libertação de alguns presos efetuado pelo regime. Houve uma nova onda de prisões de jovens ativistas não vinculados aos partidos políticos oficiais. Eles sempre foram alvo do regime. Entre os presos está o advogado e líder do movimento Socialistas Revolucionários, Haitham Mohammadin, e também os blogueiros Wael Abbas e Shadi Ghazali Harb. Todos eles estiveram ativos desde o início da Revolução, que se levantou contra a repressão e a injustiça econômica e social do regime liderado por Mubarak. Entretanto, a política do atual regime é ainda mais brutal que a de Mubarak. Esta anistia e estas prisões se dão no contexto da tentativa do regime egípcio de atrair alguns jovens ativistas para sua base e, ao mesmo tempo, reprimir outros jovens e forças políticas que se opõem. Obrigada, Ayssan. Acontece em São Paulo, nesta sexta-feira, ato público pelo Dia Internacional de Jerusalém. A concentração está marcada para 19 horas na Praça Oswaldo Cruz. Ainda para fortalecer a solidariedade ao povo palestino, ocorre na segunda-feira, dia 11, às 19h30, plenária na Rua da Glória, 152, quarto andar. Chamamos todos a se somarem, rumo à Palestina livre, do Rio ao Mar. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o Mundo Árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Obrigada. Shukran. Saura Ratanassi. Revolução até a vitória.